Boa tarde, voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. Um dia após a visita ao Brasil do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, voltaram a discutir nesta sexta-feira a situação no país vizinho. Segundo o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, as reuniões de Guaidó com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o Congresso brasileiro foram um avanço para fortalecer o governo provisório da Venezuela. Vamos acompanhar. Foi uma excelente visita, mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela. Teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço rumo à democratização da Venezuela. Foi muito positivo. O ministro Ernesto Araújo destacou ainda que o Brasil não pretende participar de uma eventual intervenção armada na Venezuela e declarou que os países do Grupo Lima, do qual o Brasil faz parte, devem procurar diálogo com outras nações para que o governo de Guaidó seja reconhecido por organismos internacionais. Nós temos uma atuação, em primeiro lugar, dentro do Grupo de Lima, onde cada vez mais a gente avança rumo à legitimação internacional do governo interino e mostrar a total ilegitimidade do regime Maduro, né? Isso já está acontecendo, por exemplo, nos fóruns internacionais, onde a gente não aceita mais, por exemplo, né, assistir a intervenções de representantes da ditadura, e estamos trabalhando para que sejam reconhecidos nos organismos internacionais representantes do regime, do governo Guaidó, como os representantes legítimos da Venezuela. Quanto à ajuda humanitária, com mais de 200 toneladas de remédios e alimentos e que estão estocados em Boa Vista, o ministro Ernesto Araújo disse que o governo brasileiro continua disposto a enviar os mantimentos à Venezuela, mas ainda não há data e cronograma definidos. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu falo ao vivo aqui do Palácio do Planalto, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpre uma série de agendas ao longo do dia. Às 9h30 da manhã, o presidente participou de reunião com o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Às 10 horas, a reunião foi com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. O último compromisso pela manhã do presidente Jair Bolsonaro foi com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Às 14 horas, o presidente participou de reunião com os ministros do Superior Tribunal Militar, Marcos Vinícius e José Barroso Filho. Logo na sequência, a reunião foi com os ministros da Secretaria da Presidência da República, Floriano Peixoto, da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Agora vamos falar sobre a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje pela manhã, Hamilton Mourão participou de reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na pauta do encontro, a visita do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que esteve aqui em Brasília ontem. Após a reunião, o ministro Ernesto Araújo conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Foi uma excelente visita, mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela. Teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço rumo à democratização da Venezuela. Foi muito positivo.
Hamilton Mourão e Ernesto Araújo também discutiram sobre o processo preparatório para a próxima reunião Brasil e China. O vice-presidente é o coordenador da relação entre os dois países. Os dois países, Brasil e China, devem discutir acordos econômicos. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique na NBR, a TV do Governo Federal. Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional em ações de segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A portaria com essa autorização foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A Força Nacional vai fazer o patrulhamento motorizado da região por 15 dias, em apoio à Polícia Rodoviária Federal. O prazo de atuação da Força Nacional do Rio de Janeiro pode ser prorrogado, caso seja necessário. E agora, vamos falar da agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 1º de março. O presidente recebe em instantes o advogado-geral da União, Luiz de Almeida, aqui no Palácio do Planalto. Às 11 horas da manhã, o presidente tem reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No período da tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem duas reuniões, uma com ministros do Superior Tribunal Militar e outra com os ministros de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Neste momento, fará uso da palavra o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Sí, bueno, muy buenas tardes a toda la prensa brasilera. Agradecer profundamente al presidente Jair Bolsonaro, a Cancillería, diputados, senadores que nos acompañan aquí. En nombre de todo el pueblo de Venezuela, profundamente agradecido por este recibimiento que marca sin duda un hito importante en la historia de la región. Marca un nuevo comienzo de relacionamiento positivo entre Venezuela, Brasil y por supuesto la región. Luego de la histórica cumbre realizada en Cúcuta, una cumbre humanitaria por respaldar al pueblo de Venezuela del hambre, de la falta de medicamentos, la cumbre del Grupo de Lima en la ciudad de Bogotá, creo que esto es un recibimiento muy importante. La balanza comercial entre Brasil y Venezuela llegó a 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Hoy es apenas 200 millones. Eso, por supuesto, ha empobrecido a nuestra gente, producto de la corrupción desatada en Venezuela, producto del ataque a los derechos humanos, producto del desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa y la industria privada en Venezuela. Por eso hoy marca un hito esta reunión, este encuentro, esta cumbre, para rescatar un relacionamiento positivo que beneficie a nuestra gente, no a una empresa o a un pequeño grupo político, sino realmente a nuestra gente. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela: vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales, democracia, libertad, pero también el mirar al futuro,
en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos, en generar empleo al elevar la balanza comercial. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo a menos de 1 millón, casi 600.000 el día de hoy. Difícilmente pudiéramos colaborar entonces de esa manera con la región. Para rescatar la industria de manera práctica hay que rescatar la democracia, hay que rescatar los derechos humanos, el Estado de Derecho en Venezuela, y va a beneficiar sin duda también a nuestro pueblo hermano de Brasil, rescatando la frontera, el peligro que hay de albergar terroristas en Venezuela, como sucedió en el ataque con el ELN en Colombia, que el autor material estuvo en Venezuela, participando en extracción de oro para comprar armamento. Así que a nivel de soberanía, de estabilidad en la región, de democracia, de intercambio sano económico en el futuro cercano, esto marca un hito nuevo para una región que quiere democracia, que no va a mirar hacia un lado mientras saquean recursos de una nación. Así que, presidente, muchísimas gracias por el determinado liderazgo a favor de la democracia, de la libertad, pero también el entendimiento de que una región fuerte también genera una economía fuerte en toda la región. Que la democracia siempre está en juego y tenemos que defender las instituciones en toda la región, que no podemos permitir nunca más que un pequeño grupo quiera apoderarse de la verdad o de los recursos de un pueblo, que no se puede utilizar la palabra pueblo para aprovecharse de él, sino para crear prosperidad, libertades y, por supuesto, bienestar para nuestro pueblo. Para los venezolanos, agradecer además el respaldo en el proceso de acopio de ayuda humanitaria. Hoy hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte por la emergencia humanitaria compleja que no permitieron entrar parte de esa ayuda. Hay otros 3 millones en riesgo sanitario y riesgo de caer también en emergencia humanitaria compleja. Seguiremos luchando no solamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, por la libertad en Venezuela, por atender a los desposeídos. Y para concluir, no es cierto que sea un dilema en Venezuela entre guerra o paz, como lo han querido hacer ver. No es cierto que sea un dilema entre una ideología u otra. En Venezuela es entre democracia y dictadura. Venezuela hoy es entre la miseria, la muerte de nuestra gente por hambre o regresar al camino de la prosperidad, el futuro y la integración de la región. Minimizar el conflicto hoy en Venezuela queriendo encajonarlo a una tendencia u otra, a un falso dilema entre guerra y paz. Ahí no hay dilema. Todos queremos evidentemente vivir en paz, pero no se puede vivir en paz cuando masacran indígenas y aborígenes en Santa Elena de Guairá, en frontera con Roraima, cuando niegan las elecciones libres en un país, cuando persiguen la disidencia con más de 1.000 presos políticos en este momento. La paz no es la ausencia de conflicto, es la posibilidad que tenemos en Venezuela del abrazo en familia, más de 4 millones de inmigrantes, 15% de la población. La única vuelta atrás que hay para los venezolanos en camino a buscar la democracia es la vuelta a casa, es recuperar nuestra democracia, la libertad y las oportunidades para que nuestra gente regrese. Así que muchísimas gracias y dejado claro esto, nuestra ruta es constitucional por el cese de la usurpación, por construir un gobierno de transición que genere estabilidad, gobernabilidad y reinstitucionalice de cara a una elección libre. Brasil puede contar nuevamente y muy pronto con una Venezuela próspera, con un sano intercambio comercial y ver hacia el futuro. Pensar en esa transición, presidente, donde podamos recuperar ese intercambio comercial, podemos hablar nuevamente del potencial energético de nuestros países, del potencial que tenemos en desarrollo de la Amazonía, del respeto a nuestros aborígenes, nuestros indígenas, y no como pasa hoy en Venezuela, que destruyen el Amazonas para sacar oro, por ejemplo, con el arco minero. Así que, gracias al Brasil, un pueblo de Venezuela que resiste a pesar de los embates de la dictadura, que está hoy de pie junto a ustedes buscando el sano entendimiento de nuestros países. Gracias, presidente.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Juan Guaidó, presidente encarregado da Venezuela. É com satisfação e com honra que eu recebo na presidência da República do Brasil. Você, se assim posso chamá-lo, é uma esperança. Estava em Davos, na Suíça, quando o senhor apareceu e se declarou presidente. Teve o apoio imediato dos Estados Unidos. Estava eu com Ivan Duque, da Colômbia, e também fomos no mesmo caminho. Faço uma meia-culpa aqui, que 2 ex-presidentes do Brasil tiveram parte, ou foram em parte responsáveis pelo que vem acontecendo na Venezuela hoje em dia. E a gente às vezes se pergunta, como pode um país rico, próspero e com um povo maravilhoso também, conseguiu chegar a essa situação caótica em que chegou? A democracia e a liberdade tem que ser tratada com muito carinho e ser vigiada. O Brasil, ouso dizer, estava num caminho semelhante. Graças a Deus, o povo aqui acordou e, em parte, se mirou no que acontecia negativamente em seu país e resolveram dar um ponto final no populismo, na demagogia barata, que leva exatamente à situação que o seu país se encontra no momento. Essa esquerda, como você disse lá em cima agora há pouco, gosta tanto de pobres que acabou multiplicando-os. E a igualdade buscada por eles foi por baixo. Nós, eu, Guaidó, queremos uma igualdade por cima, na prosperidade. A situação que seu país encontra no momento. Nós queremos, continuamos apoiando todas as resoluções do Grupo de Lima para que atinjamos, então, o objetivo que interessa a todos nós: liberdade e democracia. Prezado Guaidó, essa questão tem sido levada avante, tendo aqui um homem de muita coragem, tenacidade, o nosso querido embaixador Ernesto. E nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Sabemos, um segundo tempo, que teu país enfrentará a recuperação econômica. Você pode contar conosco no que for possível também, apesar dos problemas que enfrentamos aqui. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Assim sendo, prezado Guaidó, já te chamo de irmão a partir de agora, se assim me permite. Muito obrigado por confiar no povo brasileiro. Estamos juntos para que o sonho maior de qualquer homem ou mulher seja restabelecido, ou seja, a sua liberdade. Conte conosco. Deus é brasileiro e venezuelano. Está encerrada esta sessão. Senhoras e senhores jornalistas, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto em Brasília, declaração à imprensa do presidente Jair Bolsonaro e do presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Os dois se reuniram nesta quinta-feira para tratar da crise política e humanitária vivida pelo país vizinho. Em sua fala, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a democracia precisa ser cuidada e que o Brasil continua apoiando as resoluções do Grupo de Lima para preservar a liberdade e a democracia na Venezuela. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo de nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.